Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança para as vossas vidas, famílias, para os vossos projetos? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Bênçãos extraordinárias. O tema de hoje, a condição para ser ouvido. Uau! Leitura bíblica, livro de Salmos, capítulo 65. A palavra diz: a ti, ó Deus, é devido louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas as nossas transgressões, tu as perdoarás. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para habitar em teus átrios. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Com prodígios nos respondes em justiça, ó Deus da nossa salvação, a esperança de todas as extremidades da terra e do mais remoto mar. Tu que, pela tua força, consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o ritmo dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam os confins da terra são tomados de medo à vista dos teus sinais. Tu fazes exultar de júbilo as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e as regas, grandemente enriquece. Os rios de Deus está cheio de água. Tu lhes dás o trigo quando assim as tem preparado. Enches d'água os seus sucos, aplanando-lhes as leivas, amolecendo-a com a chuva e abençoando as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, as tuas veredas destilam gordura, destilam sobre as pastagens do deserto, e os outeiros se cingem de alegria. As palavras revestem-se em rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Por isso eles se regozijam, por isso eles cantam. Aleluia! A condição para ser ouvido. Preste atenção. Neste salmo aprendemos que a escolha de Deus para bem-aventurar os povos não é uma eleição arbitrária, unilateral e fatalista, mas está consolidada o arrependimento pelas transgressões e a fé em Deus, a esperança de todos os povos, conforme versículo 5, até os confins da terra, versículo 8. Está na justiça, na benignidade de Deus. Isso implica em uma responsabilidade dos salvos, de não apenas usufruir da graça de Deus, mas de proclamar a justiça de Deus e convidar os povos para adorar e louvar ao Senhor. Deus formou um povo peculiar para si, para lhe dar a missão de viver a justiça de Deus e proclamá-la a todos os povos da terra. A família cristã não tem como se eximir da sua terra, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, para que todas as nações erguem ao céu o seu louvor a Deus. Os judeus recusaram a missão dada por Deus a Abraão de abençoar todas as famílias da terra, conforme Gênesis 12, versículo 3. Passaram a considerar que eram únicos e exclusivos alvos da salvação e por isso foram rejeitados. Que tal não aconteça com a nossa família, mas que compartilhemos dos tremendos sinais do Senhor, conforme versículo 5. Palavras que alimentam. Compreendendo uma das primeiras referências na mensagem de hoje, Salmo 65, versículo 5. Filho amado de seu coração, Deus promete responder, e sua resposta sempre será incrível. Sim, Ele é o Deus que nos salvará. Quem mais há de confiar?
Quem mais senão o Deus Todo-Poderoso, Pai? Reserve um tempo agora para louvá-lo pelas obras incríveis que ele fez por você. Passe algum tempo sob o sol do seu amor. Não há nada a temer, nada, pois ele vai nos atender e colocar tudo no lugar certo. Palavras que alimentam. Versículo 8 também, os que habitam. Ou seja, as pessoas mais remotas e bárbaras são atingidas pelo pavor de ti, quando as alarmas por quaisquer sinais incomum do teu poder, como trovões, raios e tempestades extraordinários. Em Atos 1, versículo 8, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Quando Cristo deixou o mundo, ele confiou sua causa aos discípulos. Ele lhes deu a responsabilidade de ir e fazer discípulos em todas as nações. Esta foi a tarefa que receberam. Mas que tipo de testemunho eles deveriam dar? Eles nunca haviam sido bons alunos. Haviam falhado constantemente em entender a pessoa de Cristo e em compreender seu ensino ao longo dos 3 anos de ministério. Como eles poderiam esperar melhor resultado agora que Jesus iria embora? Não era praticamente certo que, mesmo com a maior boa vontade do mundo, eles logo estariam confundindo a verdade do Evangelho com um monte de concepções equivocadas e seu testemunho seria rapidamente reduzido a uma confusão distorcida e alterada? Vamos lá. A resposta a esta pergunta é não, porque Cristo enviou o Espírito Santo para ensinar a eles toda a verdade e assim guardá-los de todo erro. O Espírito os faria lembrar o que já havia aprendido e revelaria as verdades que o Senhor ainda lhes desejava ensinar. Para refletir, qual é o seu papel na tarefa de ser testemunha? Como o Espírito Santo lhe assiste no cumprimento desse dever? Palavras que alimentam. Deus tem um plano para alcançar o mundo com a sua graça. Comecemos onde estamos e alcançamos aqueles ao nosso redor. Depois, compartilhamos a história de Jesus com aqueles na nossa região. Depois, levamos o Evangelho ao mundo inteiro. À medida em que nos oferecemos para sermos usados, também confiamos que o poder e a presença do Espírito Santo irão conosco. Olha, às vezes, as verdades mais profundas são muito simples. O poder de alcançar o mundo para Cristo envolve a força de Deus através do Espírito Santo. O plano de Deus de começar onde estamos e alcançar o resto do mundo. E nossa disponibilidade de contar a outros o que Deus tem feito por nós em Jesus. E eu encerro esta série de mensagens na última referência bíblica na mensagem de hoje, Gênesis 12, versículo 3. Quem são os filhos de Abraão? Vocês que esperam em Cristo e o seguem na obediência da fé são descendentes de Abraão e herdeiros das promessas da sua aliança. Deus disse a Abraão em Gênesis 17, versículo 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pais de numerosas nações. Mas Gênesis deixa claro que Abraão não gerou uma multidão de nações no sentido físico e político. Portanto, o significado da promessa de Deus foi, provavelmente, que uma multidão de nações de alguma forma desfrutaria das bênçãos da filiação, embora fisicamente não fossem ligadas a Abraão. Isto é, sem dúvida, o que Deus quis dizer em Gênesis 12, versículo 3, quando disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde o princípio, Deus tinha em vista que Jesus Cristo seria o descendente de Abraão e que todo aquele que confia em Cristo se tornaria o herdeiro da promessa de Abraão. Assim é dito em Gálatas 3, versículo 29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Assim, quando Deus disse a Abraão há 4.000 anos, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pais de numerosas nações, ele abriu o caminho para que qualquer um de nós, não importa que nação pertençamos, se torne filho de Abraão e herdeiro das promessas de Deus.
Tudo o que precisamos fazer é compartilhar a fé de Abraão, ou seja, depositar nossa esperança nas promessas de Deus, de modo que, se a obediência exigir, possamos abrir mão do nosso bem mais precioso, como Abraão abriu mão de Isaque. Não nos tornamos herdeiros das promessas de Abraão trabalhando para Deus, mas confiando que Deus trabalha por nós. Abraão, pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, versículos 20 e 21. É por isso que Abraão podia obedecer a Deus, mesmo quando a obediência parecia um beco sem saída. Ele confiou que Deus faria o impossível. A fé nas promessas de Deus, ou diríamos hoje, a fé em Cristo, o qual é a confirmação das promessas de Deus, é o caminho para se tornar um filho de Abraão. A obediência é a evidência de que a fé é genuína. Gênesis 22, versículos 12 a 19. Portanto, Jesus diz em João 8, versículo 39, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Os filhos de Abraão são pessoas de todas as nações que colocam a sua esperança em Cristo e que, por isso, como Abraão no Monte Moriá, não deixam que o seu bem terreno mais valioso impeça a sua obediência. Vocês que esperam em Cristo e o seguem na obediência da fé são os descendentes de Abraão e herdeiros das promessas da sua aliança. A condição para ser ouvido. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. Vamos nos conectar com Deus através da oração. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Pai, use-me para alcançar aqueles ao meu redor com a sua graça. Abençoe a nossa congregação enquanto compartilhamos Jesus com aqueles da nossa cidade, da nossa família, da nossa comunidade. Pai, também peço que o Senhor abençoe nossos esforços para alcançar o mundo. Por favor, Pai, use-nos para realizar seu plano de alcançar todas as nações com a mensagem de Jesus, cujo nome eu oro todos os dias da minha vida. Pai Todo-Poderoso, Pai de todos os povos, encha-nos em compartilhar nossa fé. Motive-nos para alcançar nossa cidade, nossa região e o mundo com o Evangelho. Eu ainda creio, Pai, que o Senhor deseja realizar nos nossos dias o que aconteceu no passado. Faça seu nome grande, Pai. Exalte sua santidade aos olhos de todas as pessoas. Use-me e o resto do seu povo para realizar sua vontade de alcançar todas as nações com o Evangelho de graça. No nome de Jesus eu oro, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela tua benignidade, ainda que não sejamos dignos de louvar-te. Faze-nos dignos por teu amor. Em concordância com tudo que falamos e acreditamos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe e deixe seu like, seu comentário é muito importante para o Ministério de Cristo e também para que venha alcançar mais pessoas. Até o próximo devocional e que Deus nos abençoe.